eu tinha um tema, eu queria falar de políticas públicas na área da educação inclusiva, mas eu não tinha exatamente esse tema, eu nem imaginava que o trabalho tomaria essa dimensão. Então, isso foi surgindo ao longo do processo das aulas, o contato com a orientadora, aí surgiu esse tema. E especificamente a escolha, né, do Instituto Multi-Inclusão, como é que ele se deu? Então, o Instituto Multi-Inclusão, eu acabei fundando essa instituição em 2015. Eu sou mãe de uma criança TEA, e aí, em virtude das dificuldades que eu passei com o meu filho e outras pessoas que também passaram por dificuldades semelhantes, a gente se uniu junto com os alunos da faculdade na época da minha graduação, e aí a gente fundou a instituição. Então, assim, quando eu fui para a USCS, eu não tinha na minha cabeça que eu poderia pesquisar a instituição onde eu atuava, né? Mas aí a minha orientadora, ela colocou bem claro assim, olha, você tem que fazer algo que beneficie a comunidade onde você está inserida e que faça parte do seu trabalho, né? Do trabalho do seu dia a dia. E eu atuava nesse instituto. E aí ela falou, olha, nada mais justo do que você estudar a instituição, até para você conhecer melhor, saber os caminhos que ela precisa tomar. E aí surgiu essa questão de estudar o terceiro setor, né? Então a gente estudou o terceiro setor e com foco no Instituto Multi-Inclusão. Então, e esse instituto que você montou em 2015, você falou que são para atender pessoas, porque Então, você usou uma sigla agora, que as pessoas vão falar o que é TEA, né? Então, só para explicar que quem está assistindo talvez não saiba o que é. TEA são crianças com autismo, né? É que hoje é chamado transtorno do espectro autista. Eu falo criança, mas meu filho já está com 19 anos. Nossa, puxa Hoje ele vida. é um rapaz, né? Então, a gente atende no Instituto, o Instituto ele tem o foco de atender crianças e adolescentes, né? Com deficiência, com transtornos do neurodesenvolvimento, com transtornos de aprendizagem, que a gente ampliou tem alguns anos para esse trabalho com foco nos transtornos de aprendizagem, e agora, recentemente, a gente incluiu as dificuldades de aprendizagem. Então, é esse o nosso público-alvo, e a gente acabou se especializando nessa área da aprendizagem, que é um serviço que falta na maior parte dos municípios, cidades, né? Então a gente acabou sendo uma referência na cidade, né? Porque não tem outro local que faz um trabalho igual que o Instituto faz. Bom, então você já teve o problema de pesquisa definido até pela sua área de atuação, né? E aí, para responder esse problema, você teve que fazer o caminho metodológico, né? Então, conta como é que foi esse caminho, né? O que você fez? Você fez pesquisa, entrevista, como é que foi? Então, inicialmente eu montei um questionário, porque assim, o que sempre me incomodou foi a questão da qualidade. E a qualidade, ela é muito subjetiva. E aí eu falava assim, nossa, como é que eu vou saber quais seriam as dimensões da qualidade com foco na área do atendimento à pessoa com deficiência? E eu não tinha, não tem tanta literatura que traz essas questões das dimensões. E aí, a partir disso, eu fiz um questionário bastante extenso, onde eu entrevistei assim, foi dado para os pais que tinham as crianças que frequentam a instituição, para os professores das escolas que mais encaminhavam crianças para o instituto, então foram 2 escolas escolhidas, e o pessoal da saúde da cidade de Mauá. E aí eles responderam esses questionários, e a partir disso a gente conseguiu já elencar as dimensões dessa qualidade. E no final, depois do questionário, aí nós fizemos entrevista com 2 pais do instituto, 2 professores, né, das instituições e 2 diretores, e aí também do pessoal da saúde nós escolhemos 2 profissionais da cidade para fazer a entrevista com eles, mas que trabalhasse na rede pública da saúde. E aí os dados foram tratados e foram colocados no Iramutec, e aí foi feita uma análise de conteúdo do resultado das entrevistas. Os questionários foi montados gráficos lá com os dados das respostas, né? E quais são os seus achados aí? Então, teve coisa que você imaginava ou você se surpreendeu com o que você achou? Na verdade, assim, o meu filho tem 19 anos, então eu passei por uma situação difícil lá atrás, né, em 2002, 2003. E o que me surpreendeu é que aquelas situações que eu vivenciei lá em 2002, 2003 na cidade de Mauá, elas continuam e se agravaram. Então, isso me chamou a atenção e, de certa forma, me trouxe um certo pesar. E uma outra coisa que eu não tinha tanta noção era que a política fala muito
da articulação entre saúde e educação, e ela não acontece por diversos entraves, tanto de uma área quanto da outra. Então, isso foi um achado que para mim foi bastante significativo e que coloca uma luz assim sobre o Instituto, porque ele acaba tendo condição de fazer essa articulação entre essas áreas, né? Ele vinha já fazendo um trabalho, mas a gente não tinha consciência da importância e relevância dessa articulação entre saúde e educação. Então, isso foi o que me deixou bastante feliz, porque falou assim, olha, agora a gente tem até um norte para guiar os trabalhos da instituição. Eu me lembro que você era uma aluna muito preocupada com a teoria, você gostava muito de ler para saber fundamentos, enfim. Qual a contribuição da teoria na tua pesquisa? Você achou coisas que a teoria já diziam e você não imaginava? Ou você fala, nossa, a teoria não tem nada a ver com a realidade? Não, então, o que mais contribuiu, assim para minha formação profissional, vamos assim dizer, foi conhecer o terceiro setor a fundo, porque eu conhecia muito bem a educação inclusiva, as políticas, isso eu já tinha uma bagagem, mas eu não tinha bagagem nenhuma com relação ao terceiro setor. Eu atuava nesse terceiro setor, fundei uma instituição, mas eu não tinha noção da dimensão que é o terceiro setor. Eu não tinha essa noção. E aí, com o estudo, né, e também nem imaginava que tinha tantos autores que estudavam esse terceiro setor, e eu não tinha noção também das dificuldades que esse terceiro setor tem, no sentido assim, academicamente falando, que existe uma polarização. Então, eu não tinha essa noção dessa disputa, né? E aí acabou que com isso contribuiu muito para a minha vida profissional e acabou também trazendo para os profissionais da instituição um conhecimento que eles também não tinham. Hoje a nossa fala é diferente, né? A gente defende esse terceiro setor, mas com base científica. Hoje a gente sabe quem são os autores, a gente sabe dizer, por exemplo, nós não tínhamos ciência que em todos os municípios, em todas as cidades do Brasil, existe uma instituição de terceiro setor, da importância e relevância dessas instituições. A gente não tinha esse conhecimento. E hoje, quando a gente faz as nossas postagens, os vídeos que a gente faz tratando desse terceiro setor, a gente agrega essas informações e que enriquece muito mais os conteúdos, né, que a gente posta e, ao mesmo tempo, traz conhecimento para a sociedade. Agora, bom, toda a parte teórica, somada às entrevistas e a formatação via análise de conteúdo e tal, gerou um produto, uma intervenção. Fala um pouco sobre esse produto. O que é que, no final da história, você deu como devolutiva para solucionar ou minimizar essa pergunta-problema que você tinha? Como o foco do trabalho era a questão da qualidade, então eu sempre tinha em mente assim, como que eu avalio a qualidade do serviço que é ofertado às pessoas com deficiência, na escola, seja numa instituição de terceiro setor, né, ou até em outro lugar onde o atendimento seja feito. Então isso sempre me preocupou. Mas não só isso, mensurar a qualidade é importante, mas o que fazer, né, depois que eu tenho dados ou, olha, não está bom aqui ou ali. Então, a partir do questionário, as dimensões elas foram elencadas, e aí a gente dividiu por dimensão, então acho que foram 5 dimensões, e aí a gente criou um sistema para que as pessoas possam avaliar a qualidade do atendimento educacional especializado que ela oferece, seja numa instituição de terceiro setor, ou seja numa escola pública ou privada. Então, a pessoa é um site que foi feito, o produto, né? Ela vai lá, ela vai ter informação do que é esse produto, mas também o que é o atendimento educacional especializado, qual a importância de cada dimensão e o que foi avaliado dentro de cada dimensão. E aí ela tem um questionário que ela pode baixar e ela pode estar aplicando dentro da escola para os usuários desse serviço, do atendimento educacional especializado. Então, elas podem baixar, eles podem avaliar por dimensão e fazendo uma coisa procedimental, como eles podem também avaliar o todo. Então, é uma ferramenta de gestão onde o gestor ele consegue avaliar por meio das dimensões a qualidade do serviço que ele oferta. E quem faz essa avaliação é os usuários do serviço. Então, no caso, os pais das crianças que são atendidas, né, pelo serviço. O gestor, ele pode avaliar por dimensão. Então, por exemplo, às vezes ele quer olhar especificamente para uma dimensão ou ir fazendo por partes essa avaliação, como ele também pode fazer a avaliação do todo.
E aí, no final do processo, a gente colocou uma ferramenta para que a pessoa consiga acompanhar, criar metas para poder melhorar a qualidade daquele serviço que, no caso, especificamente o ponto na avaliação que não ficou dentro do esperado. E aí ele consegue, com a equipe pedagógica, né, seja da instituição ou da escola, fazer procedimentos e acompanhar para que a qualidade seja, de fato, garantida para os usuários. Uhum. Agora, passado a sua experiência aí no mestrado, né, eu queria que você avaliasse qual a importância acadêmica que ele teve, você acha, o resultado do seu trabalho, não só para a comunidade acadêmica, mas para a comunidade no geral, né, que você fez uma devolutiva bonita, né, em forma de site, produto. O que você acha foi importante para as pessoas, foi importante para a Patrícia esse trabalho? Eu creio assim, né, todo mundo que usa o serviço do Instituto, eles perceberam a mudança significativa na forma de gestão da própria instituição, né. Já na banca, a gente eu tive muita contribuição, tanto dos professores da USC, como da professora convidada, que foi a doutora Eniceia Mendes, que é uma referência no assunto, e aí a gente parou para pensar em muitas das coisas que a gente fazia e que talvez deveríamos tirar e acrescentar outras que nós não fazíamos. Então, hoje a gente trabalha com a questão da formação docente, né, com a formação desses gestores dentro da escola, formando pessoas dentro do próprio terceiro setor, e que aí isso ganha contornos bem significativos. Então, é isso. Eu acho que para o Instituto teve um ganho muito grande, mas para a cidade também, né, porque a gente está fazendo um trabalho forte dentro da cidade de Mauá. Esse foi o USCS Consciência, programa sobre pesquisas realizadas na Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Este episódio teve a apresentação de Arquimedes Pessoni e trabalhos técnicos de Márcio Roberto do Nascimento Filho. O USCS Consciência é uma produção da Coordenadoria de Comunicação e Universidade de São Caetano do Sul e pode ser acessado no canal do YouTube da USCS e nos aplicativos de podcast. Você encontra o USCS Consciência nas redes sociais Facebook e Instagram.